Hoje nós vamos iniciar um novo tema, que é um tema muito importante, que é a cruz de Cristo. Eu queria ressaltar um pouco do que a gente vai falar antes de entrar na palavra em si. Nós vamos falar, eu vou fazer uma abordagem inicial sobre isso, mas antes eu queria já dar uma explanação geral sobre os versículos que nós vamos falar, relembrar para nós o significado da cruz de Cristo, né? Então, há alguns textos base que nós vamos estar lendo ao longo desse mês, retratando a importância dessa temática, que é Romanos 8:34. Nós não vamos ler agora, nós vamos só enfatizar que ele fala sobre Jesus como o nosso intercessor. Então, na cruz, ele foi nosso intercessor, ele ocupou o meu e o seu lugar. Quem merecia morrer crucificado éramos nós, mas ele assumiu o nosso lugar. Em 1 Coríntios 1:18, demonstra o poder de Deus revelado quando Jesus aceitou se sacrificar por nós. Ele revela o poder de Deus, o amor de Deus e o poder dele. Em 1 Coríntios 1:30, manifesta a sabedoria de Deus, a justiça, a santificação e a redenção. Em Efésios 5:2, ele diz que quando ele se oferta na cruz, se faz uma oferta de amor por toda a humanidade, né? E nos chama a andar em amor, assim como ele se fez amor. E este amor sobe para Deus um aroma suave. 1 Pedro 1:18 e 19 diz que ele resgatou pelo seu sangue toda a humanidade, todo aquele que crê. Então, estes versículos estarão presentes em quase todas as nossas ministrações ao longo desse mês, porque nós precisamos compreender que a cruz de Cristo não é meramente um símbolo da fé cristã, mas ela tem um significado muito maior, que é tudo isso aqui que eu falei: redenção, poder de Deus, amor, resgate. E nós precisamos compreender que ela tem também uma centralidade na nossa fé. Amém? E hoje eu vou falar um pouco sobre isso, sobre a centralidade da cruz. Vou colocar até para vocês também, irmãos, quem está no grupo. Quem está no grupo da igreja? Levanta a mão aí. Quem está no grupo da igreja? Se você não está no grupo da igreja e quiser fazer parte, no final você fala, deixa o seu contato lá com os irmãos que estão na recepção, que a gente lhe inclui lá no grupo. Porque sempre estamos colocando algumas coisas, e eu vou compartilhar com vocês um livro, que é um livro que tem mais de 20 anos de escrito, por um teólogo, que eu gosto muito, que é o John Stott, e ele fala sobre a cruz de Cristo. Hoje coloquei por líderes, e é muito importante que você leia novamente. Quem já leu esse livro? Quem já leu? Quem já teve a oportunidade de ler? Ninguém! O livro, ele foi escrito em 1985, vai fazer, né? Olha aí, ele é mais velho do que até algumas pessoas, né? Mas ele é um livro muito real, muito presente, e é profundo, vai falando um pouco de todo esse significado da cruz como fundamento da nossa fé. Então é bom você ler, eu vou colocar lá no grupo da igreja, ele digital, para você ler. E ao longo deste mês a gente vai estar estudando, eu vou usar muitas referências desse livro, porque ele é um livro que ele é um dos mais profundos que eu acho, que fala sobre a cruz. Amém? Então, eu quero falar um pouco sobre como a cruz, ela é o centro, ela revela o centro, né, da nossa fé, da fé cristã. Então, Jesus, ele entendia desde o nascimento dele, né, que ele tinha um propósito e que a sua morte era o centro da sua missão. Amém? Quando você vai ler os evangelhos, você percebe que Jesus sabia do destino dele. Não é? Ele veio nascer, crescer e se entregar, né, por amor. Deus amou, quando ele fala, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, não fala do nascimento, essa entrega fala
do sacrifício dele na cruz. Né? E Jesus amou, e Deus amou de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer por toda a humanidade. Amém? Então é importante nós entendermos como a mensagem da cruz. Depois eu queria até que os irmãos aí cantassem aquela música sobre a mensagem da cruz, uma música antiga, não sei se os irmãos lembram dela, né? Que nós devemos amar essa mensagem. A mensagem da cruz é uma mensagem de redenção, é uma mensagem de perdão, de amor, de resgate. Amém? E nós precisamos entender ela. E a igreja, ela deve reconhecer essa realidade, que Jesus sabia que a morte dele era o cumprimento da sua missão. E aí é importante nós fazermos alguns questionamentos. Eu quero que você aí anote, se você estiver anotando, algumas perguntas que é importante você responder, seja agora, ou seja ao final dessa mensagem, ou quando você chegar na sua casa, né? Refletir. Será que os cristãos, por causa da cruz, realmente relegam o mundo como perda e se gloriam somente nela, sacrificando tudo por ela? Porque uma das mensagens da cruz é que você, né, negue tudo, renuncie a tudo, pegue a sua cruz e siga Jesus. Mas será que realmente isso é verdade? Será que isso realmente é uma prática? Não é para responder agora, é para você anotar e depois responder. Você e Deus, amém? Vou repetir a pergunta. Será que os cristãos, por causa da cruz, por entender o que ela significa, realmente relegam, ou seja, deixam o mundo, ou creem que o mundo, consideram o mundo uma perda e se gloriam somente nela, sacrificando tudo por Cristo? Outra pergunta, anotaram essa daí? São 3 perguntas agora que a gente vai começar. Pode a fé cristã ser resumida corretamente como a fé do Cristo crucificado? Então, são perguntas que nós devemos fazer. E quais as bases dessa concentração na cruz de Cristo? Então, isso é importante, nós termos isso bem claro na nossa mente. Amém? Então, a cruz, ela é um sinal e também é um símbolo. Muitas religiões e ideologias têm símbolos, sim ou não? Não é? O islamismo, por exemplo, tem um símbolo. Como é o símbolo? Quem sabe do islamismo? É uma meia-lua. Né? Ela tem um significado, nós não vamos aqui detalhar. O judaísmo também tem, o judaísmo moderno. O antigo não tinha, porque eles não acreditavam em simbologias dessa maneira. Mas o judaísmo moderno tem um símbolo. Qual é o símbolo? Alguém fez? Acho que alguém quis responder aí. A estrela de Davi, né? É o símbolo do judaísmo. O marxismo tem também um símbolo, sim ou não? Qual é o símbolo do marxismo? Falem alto. É uma foice e um martelo, né? E o cristianismo também adotou um símbolo, que é o quê? A cruz. Amém? A cruz. Para identificá-lo. Mas sempre foi assim? Não, isso nós não vamos nos aprofundar muito aqui, mas não foi sempre assim. Porque a cruz, ela era um símbolo de maldição. Naquela época, quem morria na cruz eram os piores criminosos, que eram condenados à cruz. Né? Então, a cruz era uma morte vergonhosa. Por isso que e Jesus, quando ele morre na cruz, ele cumpre uma profecia que diz que ele seria exposto publicamente. Né? Seria como vergonha para trazer, né, a glória àqueles que creem. Então, há um cumprimento de muitas profecias na cruz. Amém? Então, a história da igreja, né, ela vai informando várias outras simbologias, porque também quando os primeiros cristãos utilizavam
e eles eram perseguidos e utilizavam a simbologia da cruz, eles poderiam ser diretamente associados a Cristo. Então, eles usavam várias outras simbologias que, entre eles mesmos, eles conseguiam identificar quem era o seguidor de Jesus, né? Um dos que até hoje a gente ainda considera como um símbolo é o peixe, não é? Quem já viu alguma coisa escrita, algum símbolo, que os cristãos também usavam um peixe. Mas você sabe por que eles usavam um peixe? É porque eles comiam peixe? Era por causa da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos? Não. Quem achava que era, não é por isso. É porque o termo peixe, ele era escrito ictus. E aí, esse termo era como se fosse um acrônimo. Vocês sabem o que é o acrônimo? O acrônimo são tipo umas siglas de uma frase. Então, o peixe, na nossa tradução significa peixe, na verdade era um acrônimo do nome de Cristo, da frase Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Isso daí pegava as iniciais, que na tradução era como se fosse significado peixe, mas não era o peixe, entendeu? O peixe não tem nada a ver o peixe. Entendeu, irmão? Não tem nada a ver o peixe. Era um acrônimo. E justamente por que não se perpetuou como o símbolo, né, da fé cristã? Porque não tinha nada a ver o peixe. Ele era apenas um acrônimo. Era como se fosse um código. Então, os cristãos, irmãos, logo após a crucificação de Cristo, e às vezes as pessoas leem a Bíblia e acham que é tão romântico, né? Mas depois da morte de Jesus, os cristãos foram perseguidos. Eles foram desbaratados de Jerusalém. Então, eles se escondiam, eles adoravam a Deus em cavernas, em bueiros, em buracos, porque se eles fossem achados, eles eram mortos. E aí, por isso, eles tinham códigos, desenhos, faziam várias coisas para se comunicarem, né? E um desses códigos era o peixe, né? Então, eles desenhavam, então, naquela época, né, usava-se muito mais a linguagem visual, né, de desenhos, de símbolos, do que a linguagem escrita mesmo, assim, com frases. E aquilo ali dava um entendimento. Então, a figura do peixe era justamente era um acrônimo para esconder as iniciais de Jesus e a declaração de reconhecimento de Jesus como Salvador. Amém? E nos primeiros anos da igreja, a cruz era algo extremamente repugnante. Por isso que, né, não se achava. Era considerado pelos judeus como uma maldição. Por isso que quando Pilatos fala a quem que eles deveriam escolher, né? Ele pergunta assim: o que eu farei com este homem? O que os judeus começam a gritar? Crucificam. A decisão de crucificação não foi uma decisão direta de Pilatos, mas foi um clamor do povo judeu para que eles fossem crucificados, porque eles consideravam Jesus uma afronta e uma blasfêmia ao Deus deles, que eles acreditavam, né? Quando ele dizia que ele era o Filho de Deus. Então, eles consideravam Jesus uma maldição. Por isso, queriam que ele morresse no madeiro. Mas eles não compreendiam que, quando eles clamavam isso, eles estavam cumprindo uma profecia bíblica, né? Cumprindo o propósito de Deus, que ele seria morto, né? Numa morte, né, que geraria escárnio e geraria humilhação, mas que era o propósito de Deus, para expor o pecado de toda a humanidade publicamente. Amém? Então, em Deuteronômio, coloca aí Deuteronômio 21, 23. Lá diz bem claro, para vocês verem que, olha, lá em Deuteronômio já se tinha gente morrendo crucificado, né? E a gente acha que é só lá na época de Jesus, né? Mas isso já era um costume, né, para tornar
público e amedrontar mesmo as pessoas que eram criminosos, que causavam coisas terríveis, aqueles que eram assassinos, aqueles que causavam algum tipo, né, cometiam algum tipo de crime assim muito horrendo, eles eram pendurados no madeiro, eles eram crucificados e eram crucificados em montanhas altas para que todas as pessoas conseguissem ver de qualquer lugar e tivessem o quê? Medo, né? E não fizessem, porque se eles fizessem, eles também seriam mortos. Então era uma forma de amedrontar e de dar evidência pública. Aí olha o que diz em Deuteronômio 21, 23. Não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterre-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Amém? Então, o costume também era que ele não ficasse pendurado no madeiro de um dia para o outro, né? Ele era retirado e deveria ser enterrado. Então, não contaminem a terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês por herança. Isso aqui foi um juízo também para o povo. Quando você vai ler lá o texto, aqueles que cometiam alguns atos deveriam ser também crucificados. Uma morte vergonhosa, né? Então, Paulo, ele observou como o incrédulo do seu tempo abominava a mensagem da cruz. Então, a mensagem da cruz, naquele momento ali, era uma mensagem para muitos abominável. Vamos ler lá 1 Coríntios 1, 18. Coloca aí 1 Coríntios 1, 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Amém? O homem natural não compreende o que significa a mensagem da cruz, né? Porque quando nós vamos ler os relatos históricos, vamos ver que os piores criminosos da história foram os que morreram de morte de cruz. Mas Jesus foi inocente. Foi um inocente que assumiu os pecados de todos os criminosos da terra, sim ou não? Porque eu e você, diante de Deus, éramos como criminosos, inimigos dele. Mas Jesus não, Jesus era inocente. Contudo, ele aceitou assumir toda a maldade da humanidade, toda a perversidade da humanidade. Por isso que ele chorou quando ele estava indo para o sacrifício, também transpirou sangue, porque a agonia era grande. Imagina, irmãos, a gente não consegue, a nossa mente não consegue dimensionar. Jesus não levou apenas o pecado daquela época, daquela geração. Ele levou o pecado de todas as gerações que pudessem vir depois, inclusive o meu e o seu pecado. Agora imagina, irmãos, quando alguém está, que a gente diz assim, carregado de maldade, chega perto da gente, você não sente o peso do mal? Às vezes você tem dor de cabeça, não é verdade? Dá vontade de vomitar, não é? Fica oprimido, sim ou não? Agora imagina Jesus. Quando uma pessoa só chega perto de você, você sente isso. Imagina toda a humanidade. Quanto nós somos hoje? Mais de 8 bilhões, né? Não é isso? Imagina o peso da maldade, da iniquidade de toda uma humanidade. Era isso que estava sobre Jesus. Amém? Então, e ele sentiu isso. E ele sofreu por tudo aquilo. Amém? O sofrimento de Jesus não iniciou só na cruz. Ele se concluiu na cruz. Mas o sofrimento dele veio antes. Né? Veio antes. Desde o nascimento ele já sabia que ia chegar a hora dele ser sacrificado. Há um dado momento que a mãe dele, né, na festa de Canaã,
né, diz assim, meu filho, faça aí, né, acabou o vinho e tal. Aí ele diz, mulher, ainda não chegou a minha hora. Não é? Ainda não era o momento, mas ele obedeceu e transformou a água em vinho. Não é? Mas ainda não era o momento dele ser revelado, ser manifesto. Ia chegar aquele momento. Então é importante nós entendermos que a mensagem da cruz, para aquela época, ela era uma mensagem de afronta, né, de peso, né, e muitas vezes de repugnante, de abominação. Porque o homem que não entende a mensagem da cruz, para aqueles que estão distantes de Deus, é uma loucura. Mas o Espírito de Deus, ele abre o entendimento para que eu e você que os cristãos sofriam pelo símbolo da cruz, essa figura ela foi adotada, né, como centro da mensagem que era anunciada por eles. Mas era um risco, naquela época, se anunciar uma mensagem de alguém que foi crucificado. Só que Jesus não foi apenas crucificado e morreu na cruz, ele ressuscitou. Amém? E essa ressurreição confirma o começo, o meio e o fim de um propósito. Amém? Não foi apenas uma morte ali, como os Oi, oi. Oi. Amém? Então não foi algo à toa, ou como aconteceu com os demais que foram crucificados. Como eu falei para vocês, desde Deuteronômio, você já vê relatos sobre mortes de crucificação. Nenhum desses ressuscitou. E todos eram mortos pelas suas próprias culpas. Mas Jesus foi morto pelas nossas culpas. Amém? E é importante você crer nisso, porque senão não tem sentido algum para você. Aqui, a obra da cruz. É importante nós refletirmos sobre isso. Por um longo período também estes cristãos, isso é um relato histórico, utilizavam o símbolo da cruz. Até hoje tem algumas religiões que utilizam o sinal da cruz, né? Os cristãos utilizavam. Isso também era um código para eles se comunicarem naquele momento que eles se perseguiam. Quais eram os símbolos? Era o peixinho, era a cruz. Eles faziam o símbolo para se identificarem, como se fosse uma sociedade secreta, porque senão eles seriam mortos. E quando eles eram descobertos, eles eram mortos mesmo. Ou eram jogados nas arenas, ou eram mortos à espada, ou eram queimados vivos. Não é? Então, o sinal da cruz também era constantemente para lembrá-los da sua fé. Agora, a igreja evangélica, de um certo tempo, ela deixou de utilizar, né, esse ritual, porque também muitos hereges, muitos outros supersticiosos começaram a usar o símbolo da cruz, não com esse significado, mas com outros significados, deturpando aquilo que era a origem. Por isso que você vai olhar assim, a igreja evangélica não utiliza, né? Mas não porque deixou de crer que a cruz é o símbolo, mas sim por conta do significado do uso, ok? Então, o justo, ele viverá pela fé. E a melhor maneira que nós temos de conservar o símbolo que nos identifica é uma lembrança permanente do sofrimento do Senhor na cruz
e da vida que nós temos a partir dela. Então, irmãos, sempre você deve trazer à memória, eu e você, que hoje nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, porque Ele se entregou, porque Ele morreu, porque Ele sofreu, porque o preço que foi pago, eu e você não conseguiríamos pagar, mas Ele pagou por nós. Ele se fez escárnio público por mim e por você. E isso é importante de nós refletirmos todos os dias. Às vezes nós tratamos a cruz de maneira qualquer, e o sacrifício de Jesus tornamos ele em vão quando não olhamos para ele e para o significado. E às vezes trocamos ou temos comportamentos que invalidam esse sacrifício. É importante nós termos na memória sempre que este sacrifício de Cristo é que nos dá a vida que nós temos hoje. É o que nos faz nos aproximar de Deus. É o que nos faz olhar e usufruir do amor de Deus e sermos reconectados com Deus. Amém? Vamos ler João 2,4. O que Jesus falou para Maria em Caná, eu ainda há pouco já falei, que demonstra a consciência de sua missão. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Então Jesus tinha claro a missão dele. Qual era essa hora? A hora da sua morte. A hora dele se expor publicamente. Amém? Lucas também fala dessa consciência de Jesus sobre a sua missão. Vamos ler lá, Lucas 22, 37. Coloque aí, Lucas 22, 37. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores. E eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Então isso aqui é uma profecia, lá, uma das profecias messiânicas, que diz que ele foi contado entre os transgressores. Sim, aí ele confirma: o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Ele não foi contado entre os transgressores, irmãos? Quantos foram crucificados com Jesus? Mais 2 pessoas, não foi? Ele foi contado entre os transgressores. E ele foi colocado no centro como o principal transgressor. Ele sabia da sua missão. O que Jesus também falou acerca do seu próprio sofrimento, lá em Marcos 9:31. Vamos ler lá em Marcos 9:31. Porque estava ensinando os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Amém? Essa profecia, irmão, já se cumpriu. Amém? Ele foi entregue, ele foi crucificado, ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou. Porque sem a ressurreição não tinha sentido a morte de Jesus na cruz. E a ressurreição também, sem ele ter morrido na cruz, também não tinha sentido. Amém? É importante nós entendermos isso. Quem matou Jesus na cruz? Os judeus, quando clamaram crucifica, o crucificam? Hã? Não? Quem foi que matou? Os nossos pecados. E é importante nós termos essa convicção, porque ele veio para assumir os nossos pecados. Amém? Para que nós fôssemos reconectados com Jesus. Então, quando Jesus ele iniciou seu ministério, ele deixou claro que ele sempre teve consciência da sua morte. Essa clareza diz respeito nas Escrituras e o expunham nas Escrituras. Coloca aí Lucas também 24, 27. Jesus reconhecia que nele se cumpriria a palavra de Isaías, que ele seria contado entre os malfeitores. Jesus também sabia que os religiosos buscavam a sua morte, assim como
também mataram os profetas. Amém? Jesus veio manifestando os 5 ministérios. E ele também foi perseguido pela mensagem que ele anunciava do reino de Deus. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Então toda a escritura manifesta o propósito de que Jesus viria e se entregaria. Acho que alguns domingos atrás, quando nós falamos sobre a criação, nós falamos sobre isso, que lá quando o homem caiu, naquele mesmo momento, Deus já estava profetizando, e o próprio Deus profetizou que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Amém? E isso aconteceu. Quando Jesus é crucificado, ele esmaga a cabeça da serpente, né? Tem alguns pastores que dizem assim, ele foi lá no inferno e tirou a chave da casa do Satanás, né? Eu acho isso até engraçado. Não está escrito isso na Bíblia, irmão, mas os irmãos floreiam, né? Eu acho interessante, eu até concordo com isso. Agora, o diabo não tem mais nem a chave da casa dele. Já ouviram essas pregações? Eu já ouvi, né? Que agora, depois que Jesus veio, foi lá, ressuscitou, o diabo não tem mais nem a chave da casa dele. E é verdade, irmãos. Porque Jesus tem a chave que abre e que fecha. E ele entregou para quem essa chave? Para a igreja. Quem é a igreja aí? Quem é a igreja aí? Muito bem, você tem a chave que abre e a chave que fecha. Porque o Senhor te entregou. Quando você fala em nome de Jesus, acontece. Né? Quando você fala algo, se torna real. Se cria novas coisas, mas você precisa crer que você realmente tem essa autoridade em Cristo Jesus. Amém? E foi isso que ele nos deixou. Diversas vezes durante o seu ministério, Jesus fez menção do seu sofrimento, expressando que faria o ato redentor em obediência ao Pai. Vamos ler lá João 6,38. Vamos ler João 6,38, depois João 10, 17 e 18. Porque Jesus, ele cumpriu o ato redentor de obediência a Deus, mas também ele fez isso pela sua própria vontade. Ele não foi obrigado a fazer. Ele se entregou voluntariamente. João 6,38 diz: pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus sabia da sua missão, que ele veio se entregar. E João 10, 17 e 18, coloque aí. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Amém, irmãos? Por isso que aqui diz que nem judeus, nem os meus e os teus pecados mataram Jesus. Ele entregou a vida dele por amor. Amém? Ninguém tirou a vida dele. Ele entregou de espontânea vontade, porque ele sabia o que isso significava. O sacrifício de um inocente aplacaria a justiça de Deus. Amém? E isso é importante nós compreendermos. Porque assim como Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus também amou o propósito que Deus designou ele a cumprir. Da mesma forma, eu e você recebemos uma incumbência de Jesus. E temos que ter a mesma expressão que Jesus teve, de obedecer, aceitar voluntariamente em amor, assim que ele fez. Ele amou o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Meu filho, você vai lá morrer por essa humanidade. Ele, eita, pai, eu vou lá, essa ideia não é muito boa não, mas eu concordo. E aí ele começou a amar essa ideia.
Quando você vai lá ler em João 17, ele demonstra o amor dele por toda a humanidade. E ele diz: Pai, estes que tu me deste, eu vou dar a eles a glória que tu me deste. E vai ser em breve que essa glória vai se manifestar. E quando é que ele nos deu a glória que ele recebeu? Quando ele se entregou na cruz. Amém? Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, a glória dele foi estendida para todo aquele que crê. Amém? Você crê? A glória do Senhor está sobre você. Ela foi derramada, ela foi compartilhada com você porque você crê. Mas é só para os que creem. Quem tem dúvida não consegue ver. Mas quem tem dúvida tem a oportunidade ainda de que toda dúvida seja dissipada, toda incredulidade seja removida. Basta buscar saber a vontade de Deus e obedecer, assim como Jesus fez. Amém? Enquanto você estiver por aqui, não tem nada perdido. Você só precisa buscar ao Senhor. Então Paulo, ele expressa a importância da cruz em 1 Coríntios 15:3. Vamos ler lá também 1 Coríntios 15:3. Ele fala da ressurreição de Jesus. A importância da cruz, ela é refletida na ressurreição. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Então, a mensagem da cruz não é apenas que Jesus morreu na cruz. A mensagem da cruz é que ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele apareceu às pessoas. Não é apenas uma testemunha que é descrita que o viu ressuscitado. Várias testemunhas o viram ressuscitado. Amém? E isso comprova que ele venceu a morte. Amém? Comprova também o cumprimento de profecias que você vai ler em todo o Antigo Testamento. Quando você lê o Antigo Testamento, quem já leu o Antigo Testamento? Quando você lê de novo, eu te encorajo a ler novamente, refletindo sobre as passagens e grifando assim aquilo que vai falando do futuro, que é Jesus. Você vai encontrar desde o primeiro versículo desde o primeiro capítulo até o último capítulo do Antigo Testamento, apontamentos para Jesus, para o cumprimento. Amém? Como Pedro também vai relacionando o sofrimento de Cristo ali na cruz com toda a alegria que nos viria com esse sacrifício. Olha o que diz lá, 1 Pedro 4,13. Coloque aí, irmãos. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Amém, irmãos? O que é esse sofrimento de Cristo? Participar dos sofrimentos de Cristo. O que é? Não sei se vocês já refletiram sobre isso, não é? Mas é você, às vezes, você abre mão de muitas coisas por amor a Cristo agora, na sua vida. Quantos escárnios você já não sofreu? Quem já sofreu aí alguma retaliação, alguma chacota, alguma gracinha, alguma piadinha por servir a Jesus? Quem já passou por isso? Você está participando dos sofrimentos de Cristo. Cada vez que você escolhe não se envergonhar dele, porque ele não se envergonhou de você. Ele subiu no madeiro
o mais alto, uma montanha mais alta, ficou como o centro, contado como o principal criminoso por conta de mim e de você. Ele não se envergonhou. E aí, sofreu por nós. E agora eu vou participar também desse sofrimento, quando eu não me envergonho dele. E há uma promessa para aqueles que não se envergonham da sua mensagem. O que ele diz? Se você não se envergonha de mim, eu não me envergonharei de você diante do meu Pai. Então isso é algo que nós devemos exultar com grande alegria, porque esta glória já está sendo revelada cada vez mais. E a gente ainda tem só um pouquinho dessa glória, porque ela vai ser plena quando nós encontrarmos com Ele. Amém? E nós também precisamos ter um grande entendimento de que esta mensagem, a mensagem da cruz, ela não se sobrepõe à da ressurreição. A ressurreição só existiu por causa da cruz. Aquilo que eu já falei anteriormente, não é? Vamos ler também 1 Pedro 4,12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se, né? Nós já lemos aí. Então o sofrimento que vem e tudo aquilo que você enfrenta nessa vida terrena te faz participar dos sacrifícios de Cristo. Amém? Então, irmão, você tem só que ficar triste quando está tudo bem. Parece que não tem tempestade, não tem tribulação. Ih, tem alguma coisa errada. Você está agradando mais a Satanás do que a Deus. Não está tendo perseguição. Quem serve a Cristo é perseguido. Não tem jeito, irmão. Talvez você não seja perseguido hoje com uma espada, né? Você não vai ser colocado num paredão para ser metralhado, não vai ser jogado na cova dos leões, mas você vai ser perseguido. Porque a mensagem da cruz é loucura para aqueles que não creem. E aí, Jesus mesmo disse: o mundo aborrecerá vocês. As pessoas terão ódio de vocês. Mas eu não fiz nada, pastora. Mas você crê no Senhor. E você tem uma postura diferente. E só a tua postura ofende. Porque confronta aqueles que não seguem a Cristo. E aí você vai ter que fazer a escolha, né? Você quer estar bem com as pessoas ou bem com Deus? É você que escolhe. Né? Tem muita gente negando a cruz de Cristo e o seu sacrifício porque quer estar bem com os homens. Mas aquele que segue a Cristo não é bem assim. Vamos ler Gálatas 6,14 também. Depois Apocalipse 1,18. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser... Não, só até o 14 mesmo. Isso aí já entra outra temática. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele vai dizendo aqui que se ele tem que se gloriar, ele vai se gloriar na cruz de Cristo, no sacrifício de Cristo. Amém? Da mesma forma nós, se você tem algo a se gloriar, que você se glorie neste sacrifício, no sacrifício de Cristo. A sua glória está na glória de Cristo. Amém? Apocalipse 1,18, vamos ler também. O apóstolo João também ele identificou o glorioso Senhor como aquele que foi morto. Olha aí o que ele escreve, isso é tão maravilhoso. Quem já leu o livro de Apocalipse? Quem já leu? Amém, leia de novo, nessa perspectiva também, de identificar ali a manifestação, a glória. Nós estamos vivendo o cumprimento
desse livro, dessa profecia. Amém? Então, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Então, João, aí, ele teve uma revelação profética do próprio Cristo. E inspirado ali naquele relacionamento, naquilo que Jesus mostrou para ele, ele escreveu o livro da revelação, ou Apocalipse. Amém? Bora ler também Apocalipse 5:5. Vamos ler também, que vai falando que por causa de Cristo ter morrido na cruz e ressuscitado, ele teve autoridade. Por causa do que ele sofreu, viveu, o nome dele se tornou acima de todo nome. E ele tem autoridade para abrir os selos. Então, um dos anciãos que me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E aqui a gente já vai entrar na escatologia, que nós não vamos falar, mas aqui mostra a autoridade que Jesus recebeu quando morreu e ressuscitou. Amém? E os apóstolos, eles entenderam que a vitória sobre a morte só ocorreu por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Nós também precisamos entender isso. Toda a vitória que nós celebramos, ela partiu da morte de Jesus na cruz. Amém? E precisamos entender que a mensagem da cruz hoje, ela é pacífica ou ainda enfrenta oposição? O que vocês acham? Ainda enfrenta oposição ou ela é pacífica? Então, há pessoas ainda nesse século que nós vivemos que estão sendo mortos pela mensagem da cruz. Sim ou não? Sim. Tem gente morrendo, irmãos, por causa da mensagem da cruz. E como as pessoas costumam lutar contra a fé? Como é que vocês acham? Aqui, talvez no nosso país, você não veja, não sai nos noticiários, né? Ninguém morrendo pela mensagem da cruz, mas nós temos muita intolerância religiosa, sim ou não? Temos intolerância religiosa. E muitas vezes você é ofendido por conta disso. Ou você é xingado, ou você pratica um bullying com você, porque você crê em Jesus, sim ou não? Não vão cortar a espada porque... Não sei porquê, mas se tiver oportunidade, farão. Mas há uma forma também de lutar contra a nossa fé, que é desmerecer o gesto de Jesus, não colocando fé nele, gerando em você, tentando gerar em você dúvida. Sim ou não? Você não já recebeu um questionamento dizendo assim: tu tem certeza disso? Mas a ciência prova o contrário. Quem já ouviu isso? Não é? Então, muitos tentam provar com a ciência, explicando fatos através da ciência, fatos através de outros tipos. Mas, irmãos, quando alguém vem provar, eu sou veterinária, trabalho nessa área da ciência, exerço a minha profissão, né? Então, quando alguém vem me falar alguma coisa nesse sentido, eu digo assim: mas Deus é o dono de toda a ciência, de toda a sabedoria. Aquilo que você descobriu agora já existia lá no passado. Só que a gente só descobriu agora. Não é? Então, é importante você crer e também conhecer as Escrituras, para que você possa refutar qualquer argumento contra a fé que você professa. Amém? Não adianta ficar com sapateado de catita rebolado de minhoca. Não adianta. Tem que saber a palavra, né? Tem que ter relacionamento com o Deus da palavra. Tem que se relacionar com o Cristo crucificado e que ressuscitou. Amém? É Ele que vai te dar as palavras para falar na hora certa.
Amém, irmãos? Agora, se você não fizer isso, sinto muito por você. Vai passar vergonha. E vai meter a viola no saco, né? Como dizem por aí. Mete a viola no saco e sai envergonhado. Mas por quê? Porque a mensagem da cruz não é verdadeira? Não, é porque você não está fazendo o seu papel de discípulo de verdade. Amém? Então precisa se comprometer com a mensagem da cruz. E isso é muito importante. Se essa mensagem ela chegou até nós, foi pela persistência de homens e mulheres ao longo de todos esses séculos, sim ou não? Homens e mulheres que se mantiveram firmes, preservando no decorrer da história a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, fidelidade genuína à fé. Amém, irmãos? Hoje, quando você vai ver, eu gosto muito de estudar sobre essas coisas. Então, assim, quando até compartilhei com vocês, acho que só com os líderes, não sei se eu compartilhei com o grupo da igreja, que você assista na Netflix uma série que tem sobre Moisés. Em vez de ficar vendo só a besteira da Netflix, vai assistir, né, lá essa série que é legal. Faz uma maratona dela. São só 3 capítulos. Entendeu? Então, vocês veem aí maratona de 16 episódios, 20 e poucos episódios, 10 mil temporadas, sim ou não? Vê pelo menos essa, irmãos. Amém? Porque você vai aprender muita coisa. Essa série, ela vai descrever fatos que foram identificados arqueologicamente sobre a existência de várias coisas que aconteceram, que comprovam a veracidade da Bíblia, da palavra de Deus. Amém? Com pesquisadores, com outras religiões que confirmam que Moisés foi realmente um profeta. Então, muitos homens aí ao longo da história mantiveram firme a sua fé, mantiveram preservado a mensagem da cruz. Por isso que hoje aqui no presente, eu e você podemos viver e ouvir dessa mensagem e crer. Se eles não tivessem sofrido, não tivessem participado dos sofrimentos de Jesus, nós não estaríamos aqui usufruindo dessa mensagem tão poderosa, desse amor grandioso. E muitos deles comprovaram essa veracidade, entregando também as suas próprias vidas. Não é? Irmãos, isso que você vê assim quando você assiste, quem assiste esses filmes aí que fala, né, da fé, aí tem aqueles filmes que na Semana Santa passa vários, aí a gente assiste, mas, irmãos, quando você vai estudar sobre a história da igreja, não foi só aquilo que aconteceu, foram muito mais coisas. Foram milhões de pessoas que morreram pela fé, por crer nesta mensagem. E para que ela fosse preservada e chegasse até nós. Jesus, ele diz assim que aquele que o ama entrega a sua vida pelos seus amigos, não é? Aquele que ama entrega. Jesus fala isso porque ele entregou a sua vida pelos seus amigos. Amém? Muitos também seguidores de Jesus entregaram a sua vida, suas vidas, para que eu e você pudéssemos ouvir esta mensagem, para que ela chegasse até nós. Os apóstolos são um exemplo disso. Os apóstolos todos morreram. Só João que parece que chegou à velhice, né? Ainda tem controvérsias, mas foi o único que chegou à velhice. Os outros todos foram mortos. Foram mortos pelo quê, irmãos? Fala, irmãos. Foram mortos pelo quê? Pelo Evangelho. Pela mensagem da cruz. Por anunciar. Apanharam.
Paulo pegou uma surra, né, açoites e tudo mais. Você tem pegado surra? Tem pegado um coque? Casa da Fé? Alguém bateu a porta na sua cara? Já bateram na minha cara. Já. Quando eu evangelizava de casa em casa, eu peguei muita porta na cara. Né? Esculhambação, cachorro atrás de mim, eu saí correndo. Já me aconteceu isso, quando eu tinha uns 14, 15 anos, 16. O povo que não gostava, né, de cristão, que aí soltava o cachorro. Eu via que... Amém, irmãos? É participar do sofrimento de Jesus. Porque ser cristão, seguir a Jesus e ficar no conforto terreno é meio controverso a mensagem da cruz e do evangelho. Amém? Ficar no conforto, não se importar com o que está ocorrendo, com tantas vidas que não estão recebendo essa mensagem, é controverso. E eu preciso reconhecer que houve uma morte por amor, que se entregou. E não só a morte de Jesus, a partir dele veio também muitas outras pessoas que se entregaram por essa mensagem. Então eu não posso me sentir confortável e não anunciar essa mensagem. Amém? Então, logo após a ressurreição de Cristo, já havia como registram os evangelhos aqueles que buscaram corromper a realidade da vitória do Senhor sobre a morte. E a partir dali, tem sido uma luta permanente de muitos contra a fé. Desde que Cristo se entregou, ressuscitou, concluiu o propósito dele, muitos vão combater. Mas um dos principais desafios meus e seu é preservar a fé diante de um mundo que manifesta uma mensagem falsa em relação ao cristianismo. Amém? E como é que eu vou combater a mensagem falsa? Como? Crendo na verdade e conhecendo a verdade. Porque se você não conhecer, alguém vem com um argumento muito inteligente e você fica com um sapateado de catita. Sim ou não? Não. As pessoas são inteligentes. E a guerra que nós enfrentamos hoje não é de espada, mas é de argumento. E para ter argumento você precisa ser sábio, ser inteligente e conhecer a palavra, se relacionar com Deus, porque Ele vai colocar as palavras certas na sua boca. Amém? Tem que decidir, você crente que realmente anuncia, entende a mensagem da cruz ou não. É uma decisão pessoal. Não se engane. Então, esta mensagem, ela não é apenas de prosperidade. A mensagem da cruz, ela é de, como é que nós falamos lá no começo, e eu vou ler aqui novamente, o que diz? Ela é o poder de Deus, ela é justiça, redenção, é santificação, é salvação, é resgate. Amém? Aí você reflete assim, quem eu era antes de encontrar Jesus? Quem eu sou agora? Reflete aí, irmãos. É importante você ter isso sempre em mente. Nunca você pode esquecer disso. Você estava mais quebrado do que arroz de terceira. Jesus te endireitou. Amém? Está quebrado, mas já está de segunda. Depois vira de primeira. Amém? Prof, mas ainda não está bom. Isso, mas às vezes não está bom porque depende de ti, irmão. Não é do amor que está aí à disposição. Amém? Mas Ele quer dar nova vida a todo aquele que crê. E essa mensagem, ela é real. Mas eu preciso me entregar inteiramente ao Senhor.
Amém?